Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui trazendo uma palavra, uma meditação para os nossos corações. Ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento, e abardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Bom, após a morte de Davi, quem vai reinar agora em Israel é o seu filho Salomão. Salomão, ele vai começar o reinado bem, ele vai construir ali o templo, mas ali no final da sua carreira, Salomão, ele vai deixar a desejar. Ele vai pegar uma briga com Jeroboão, e a Bíblia diz que Jeroboão, para se defender, Jeroboão vai partir para o Egito, e vai ficar no Egito por um tempo. E Salomão, ele vem a falecer. Passa um tempo, Salomão vem a falecer. E vão lá no Egito buscar Jeroboão. Vão buscar Jeroboão, Jeroboão volta para Jerusalém, sabendo da morte de Salomão. E quem está reinando agora em Israel é Roboão, filho de Salomão. E Roboão, ele vai pegar conselho, vai pedir conselhos aos anciões como ele proceder com o povo. E os anciões de Israel, eles vão dar conselho a Roboão. E Roboão vai deixar de escutar o conselho dos anciões, e ele vai agora pegar conselho com os jovens. E os jovens vão dar um conselho a Roboão. E Roboão, ele volta até o povo, como no dia marcado. O povo vai perguntar: e aí, Roboão, resolveu o que vai fazer? E Roboão, ele vai dizer que vai castigar o povo com um escorpião. E isso não foi bem aos ouvidos do povo. E o povo agora, eles resolvem se separar. Então vai haver agora uma contenda. O povo vão pegar agora Jeroboão e vão pedir para que Jeroboão viesse dominar sobre eles. E vão agora fazer uma separação. Agora vai haver uma divisão, que o povo de Israel era unificado, era uma só nação. E aí, com a morte de Salomão, vai haver uma divisão. Vai ser 10 tribos que vai para o reino de Israel e 2 tribos que vai para o reino de Judá. Jeroboão, ele vai ficar com as 10 tribos, e Roboão vai ficar com as 2 tribos. Então, quando Jeroboão, ele recebeu uma profecia da parte do Senhor pelo profeta Aia, que o encontrou no caminho, pegou as suas vestes, rasgou as suas vestes em 12 pedaços, entregou a Jeroboão e disse que Deus estava ali constituindo o rei, que ia fazer, trouxe-lhe uma promessa para ele, que era para ele cumprir aquela promessa, que o reino ia ser rasgado e ia ser dado na mão dele 10 tribos. E ele, quando começa a reinar, ele vai começar mal aos olhos do Senhor, vai fazer tudo o que é errado. Ele, com medo de o povo ir para Jerusalém para adorar o Senhor em Jerusalém pelo templo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 2 bezerros de ouro, e vai plantar uma em Dan e vai plantar outra em Betel. E vai levantar sacerdote
que não era sacerdote preparado. Ele vai levantar sacerdote de qualquer jeito. E o dia da festa, da adoração, ele vai inventar um dia qualquer, diferente da festa que Deus já havia ali ordenado para o povo, no dia marcado. E ele escolhe um dia qualquer. Ele levanta sacerdote de qualquer jeito. E o povo agora deixa de ir a Jerusalém para adorar o Senhor. O povo agora começa a adorar em Betel, aonde estava ali aquele bezerro de ouro. E ele falou: eis aí o teu Deus que tiraram da terra do Egito. E o povo agora começa a adorar ali aqueles bezerros. E ele começa também a fazer sacrifício também em altares que ele mesmo fez. E a Bíblia diz que Deus agora vai usar um homem de Deus que vai vir de Judá e vai até a Betel, aonde estava Jeroboão fazendo sacrifício. A Bíblia diz que ele estava junto do altar, já preparado para fazer um sacrifício. E o homem de Deus que Deus enviou para que fosse, aleluia, a Betel e profetizasse contra o altar, o homem de Deus, ele foi com a ordenança. E ele pregou para Jeroboão, ele disse para Jeroboão, ele falou para Jeroboão: eu vim aqui na parte do Senhor para profetizar contra ti, contra o altar. E ele então profetiza contra o altar, e ele vai dizer que o altar vai se fender, vai se quebrar, e as cinzas que estavam sobre o altar ia se derramar, e Deus ia queimar o osso de homem em cima daquele altar, ia espalhar a cinza. E ele então ele dá um sinal, que quando ele acaba de falar, o altar quebra e a cinza se derrama no chão. A Bíblia vai dizer que Jeroboão, indignado, estende a mão para ele e manda pegar ele. Pega este homem. E a Bíblia diz que a mão dele ficou dura e não pôde voltar a si. Então Jeroboão então, ele pede para que o homem de Deus orasse, para que a mão dele viesse a voltar ao normal. E ali o homem de Deus que foi ali para fazer aquilo que Deus mandou, ele ora então pela mão de Jeroboão, e a mão de Jeroboão volta ao normal. Então ele vai chamar Jeroboão, agora vai chamar esse homem de Deus para que fosse à casa dele e recebesse um presente. E esse homem de Deus, ele vai dizer: olha, não tampouco receberia seu presente, porque o Senhor me mandou vir aqui para pregar contra o altar, que não era para mim comer nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. E a Bíblia diz que esse homem então ele pega e volta por outro caminho, obedecendo então a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse homem de Deus, ele vai parar debaixo de um carvalhais e vai ali se sentar. E a Bíblia diz que os filhos de um profeta velho que estava em Jerusalém viu tudo o que aconteceu. E eles então vão dar a notícia ali ao seu pai, o profeta velho que estava ali, acerca daquilo que aconteceu. E o profeta velho vai perguntar: para onde ele foi? E os filhos do profeta velho vai dizer: eles foram para tal lugar. Então ele falou assim: aguardai o jumento que eu vou atrás desse homem de Deus. E ele pega e vai atrás do homem de Deus, encontra o homem de Deus sentado debaixo do carvalhais. E ele vai dizer: és tu o homem de Deus? E ele vai dizer: sim, sou o homem de Deus. Aí ele vai fazer um convite para que esse homem de Deus viesse voltar com ele. E ele vai dizer: olha, eu não posso voltar, nem comer pão, nem beber água, e nem voltar pelo mesmo caminho, pela ordem que me falou o Senhor. E aí esse profeta velho vai dizer: olha, eu também sou profeta como tu, e um anjo da parte do Senhor me falou que era para me convencer você a voltar. E a Bíblia diz que esse homem de Deus, ele escuta esse profeta velho e volta. E ao voltar, ele senta na mesa, ele vai comer e vai beber. Então, vai vir então a palavra de Deus com esse profeta velho que estava lá em Jerusalém, lá em Judá, e vai falar com um homem de Deus que havia desobedecido a palavra do Senhor, e vai repreender esse homem de Deus.
E a Bíblia diz que quando acaba ali de ele repreender o homem de Deus, esse homem de Deus, ele sai, ele volta, e ele encontra um leão morto, o leão o encontra e o mata. Então não dá-se a notícia que, vão entrar na cidade, vão dar notícia, aleluia, onde estava ali o profeta velho, que havia um homem caído no caminho morto. E estava ali o jumento de um lado, o leão do outro. E ali esse profeta velho vai falar, é o homem de Deus que foi desobediente à palavra de Deus. E ele vai lá e encontra esse homem de Deus morto, o leão de um lado e o jumento de outro. O jumento não havia destraçalhado ali nem a jumenta, nem o homem de Deus. Esse homem de Deus, dava para ver que realmente ele era homem de Deus. Porque Deus falava ao seu coração e ele entendia. Portanto, que quando Deus falou com ele, ele foi e aconteceu tudo que Deus havia falado, havia acontecido. Realmente, ele era um homem de Deus. E havia um profeta velho, cara. Esse profeta já não estava mais profetizando, não se sabe por que ele não estava mais profetizando, mas dá para ver que ele é um profeta interesseiro, estava ali em Jerusalém e ele devia estar aceitando algum suborno ali para não profetizar contra ali os reis ali que não fazia a vontade de Deus. Quando ele vai, a palavra de Deus fala que ele mentiu com o homem de Deus, fazendo o homem de Deus voltar. Ou seja, tem muita gente, aleluia, que está recebendo notícia que não é para receber, está recebendo algo que não é para receber, entendeu? Tem pessoas que estão oferecendo algo, aleluia, que não tem para oferecer. E às vezes aquela pessoa que está ali no caminho de Deus, aleluia, acaba sendo enganada por esse tipo de pessoas que se diz, aleluia, ter a presença de Deus, que se diz ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas vive enganando as pessoas, vive fazendo as pessoas sair do caminho de Deus, fazer que as pessoas não orem mais, não buscam mais a Deus, não buscam mais a presença, porque o diabo não está aí para poder te oferecer algo que vai tirar da presença de Deus. O diabo está aí para poder te enganar, para que você não obedeça a Deus, para que você seja um desobedecedor à palavra de Deus. Esse homem de Deus, ele desobedeceu a palavra de Deus por causa de uma outra pessoa. E toda desobediência, ela vai ter uma consequência. Todo aquele que desobedece a Deus, ele vai ter uma consequência. Vemos que quando Jonas desobedeceu a Deus, Jonas ali sofreu uma consequência. Jonas foi tragado, aleluia, por um grande peixe. E ali os marinheiros que estavam ali no barco, estavam Jonas, eles perderam ali as suas fazendas, porque ali tinha um desobediente, aleluia. Então nós vamos ver que o próprio Jeroboão, ele recebeu uma profecia da parte de Deus, que Deus ia rasgar o reino da mão de Salomão, e da mão de Roboão, do filho de Salomão, e entregar, aleluia, a Roboão, a Jeroboão, mas só que Jeroboão, ele não foi fiel a Deus, ele fez o que era errado, ele começou a adorar deuses de outras nações, fazendo o povo pecar. Então Deus, ele usa um profeta para ir até ele, para repreender ele. Esse profeta era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que Deus falava e usava ele, e as coisas aconteciam. Mas só que alguém fora da presença de Deus enganou esse homem de Deus, fazendo eles comer pão e beber água, ou seja, ofereceu algo que ia tirar ele da presença de Deus. Às vezes nós estamos aí
recebendo algo, bandeja, recebendo algo e estão se desviando da presença de Deus. Quantas pessoas estão desviadas da presença de Deus porque não orou a Deus para pedir confirmação a Deus e acabaram aceitando a primeira proposta que veio, a primeira proposta que foi oferecida. Às vezes é uma proposta por causa de carro, por causa de casa, às vezes é uma proposta por causa de um trabalho melhor, às vezes é uma proposta de vai ter um sucedimento de vida bem melhor, 10 vezes melhor do que está vivendo. E muitas vezes é uma proposta que vai levar, entendeu? A perca, às vezes a perca até mesmo da vida. Às vezes quantas pessoas estão passando por problema aí, ó, dificuldades, pessoas tentando se matar, pessoas que já não têm mais paz porque aceitaram algo que não era para aceitar, proposta, receberam proposta e começaram a caminhar com pessoas que não era para caminhar, pessoas que não pediram a direção a Deus para saber se isso vai dar certo, não vai dar errado. Pessoas que às vezes cantavam na igreja, pregavam na igreja, pessoas que tinham a presença de Deus muito forte. E hoje já não tem mais essa presença de Deus porque aceitaram proposta que não é para aceitar. Esse homem de Deus, ele recebeu uma proposta para voltar, para sentar na mesa, para comer, e ele aceita, ele volta, sabendo que não era de Deus, que Deus já havia falado com ele, que não era para ele fazer isso. Quantas vezes Deus tem falado, não faça isso, não aceita isso. E pessoas não estão dando ouvido ao homem de Deus, pessoas não estão mais dando ouvido à palavra de Deus, o próprio Deus falando, às vezes é o próprio Deus falando e a pessoa não está dando crédito. Deus ainda fala na terra através da tua palavra. Deus ainda tem os teus profetas. Ainda tem pessoas ainda que clamam a Deus. Ainda tem homens e mulheres com a revelação da palavra. Não aceita proposta que não é de Deus. Se Deus falou, Deus já tinha falado com ele, não volta pelo caminho, não coma pão nem beba água. Ele viu que aquilo que Deus falou tinha acontecido, tinha se confirmado, que o altar quebrou e as cinzas se derramaram. Deus tinha falado que o altar ia quebrar, as cinzas ia derramar. Ele viu o milagre que ele fez, a mão de Jeroboão ficou dura, depois ele orou, a mão de Jeroboão voltou ao normal. Ele viu o milagre que ele mesmo fez, mas logo à frente ele tropeça. Logo à frente ele não vigia, ele tropeça. Um homem que foi usado por Deus, por um vacilo, uma coisa boba, e no caminho o leão encontra ele ou o mata, porque o leão que representa o diabo, Satanás. Quando você aceita algo que não é de Deus, o leão já te tragou. Quando nós aceitamos algo que não é da parte de Deus, o leão já tomou conta, o inimigo já tomou conta, vai fazer uma arrogância. É por isso que muitas enfermidades, espírito de confusão dentro de casa, espírito de separação, tem acontecido porque o inimigo, o leão, está destruindo. O leão tem cercado. E tem muitas pessoas que já não tem mais paz no lar, não tem mais paz em lugar nenhum. As pessoas estão vivendo uma vida de loucura. As pessoas não estão mais se entendendo, famílias não estão mais se entendendo, amigos que eram grandes amigos já não são mais amigos porque deixou o leão cercar. Recebeu proposta que não era para receber. E vou deixar essa palavra para que o vídeo não viesse ficar muito grande. Eu vou parar por aqui e que você possa meditar nessa palavra. Não aceita, aleluia, aquilo que não é de Deus. Ore ao Senhor e peça força a Deus para que Deus ele venha te dar sabedoria em tudo. Ou seja, confia no Senhor, crer somente em Deus e que tu e tua família vá muito bem, muitos anos de vida. Sabemos que Jesus está à porta, mas enquanto Jesus não chega, aleluia, Deus vai te abençoando através da palavra dele, em nome do Senhor Jesus Cristo.